E então, apresentando o Manuel, ele é servidor do Grupo Espírita Emmanuel e coordenador do Departamento Doutrinário e Mediúnico, e ele vem divulgando o Espiritismo há 28 anos. Mas eu vou fazer uma adição aqui à biografia, a mini biografia que ele mandou, porque ele é muito humilde, só para dizer que eu comecei o Espiritismo quando eu tinha uns 18 anos, então faz uns 5 anos mais ou menos. Eu que gosto de cortar meu cabelo assim, mas faz muito tempo. E eu lembro que quando eu comecei no Luz Divina, que é um centro que o Manuel também foi um cofundador dele. Logo mais ele fundou o Centro Espírita onde ele serve hoje, o Emmanuel. Mas o Manuel foi um grande, assim, mentor, professor, até hoje é alguém que eu admiro bastante. E eu lembro que eu, muito empolgado, né, com o espiritismo, e ele me levava nas viagens para fazer palestras, então vinha palestrante novo do Brasil, ele sempre me convidava, me punha na frente de estudos quando ele não podia participar, então é com muito carinho que não só minha pessoa, mas o Centro Espírita de Chicago te recebe, ok, Manuel? E ele vai falar com a gente hoje sobre a parábola do semeador. Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado, meu irmão. Ok. Então, boa noite, amigos. Bom estar com vocês aqui, participando desse estudo. Aqui nos dois lados aqui nós estamos participando. Tem um grupo aqui também está todo lado participando. E essa parábola é uma parábola muito importante, né, para nós podermos estar discutindo, estar falando. Ela é tão importante que Kardec colocou ela no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec ele fala sobre o homem de bem, ele fala sobre os bons espíritas, e aí depois vem trazer a parábola do semeador, né? Para poder, para a gente poder, para que os espíritos pudessem ajudá-lo, né? A destrinchar essa parábola, trazer mais conhecimentos dessa parábola, porque as parábolas que Jesus nos trouxe, né, nós sabemos que essas parábolas, elas, quanto mais nós vamos crescendo espiritualmente, quanto mais nós vamos crescendo intimamente, mais nós vamos entendendo essas parábolas. Porque as parábolas de Jesus, elas estão para ser entendidas com o coração. O cérebro puro não consegue interpretar profundamente o que Jesus queria trazer com as parábolas. E essa parábola do semeador, ela é uma parábola que Jesus conta que um homem saiu a semear, um semeador saiu a semear, e quando esse semeador saiu a semear, algumas sementes caíram à beira do caminho. E caindo à beira do caminho as sementes elas foram comidas e pisadas pelos transeuntes, comida pelos pássaros e pisadas pelos transeuntes. Então elas não brotaram. A segunda caiu no terreno pedregoso, entre as pedras. Entre as pedras, a semente germinou, mas depois morreu. Então as outras sementes elas caíram entre os espinheiros. E entre os espinheiros, ela germinou, ela cresceu e não deu frutos e morreu. Os espinhos a mataram. E as outras sementes caíram no meio de uma terra fértil, boa, frutífera, que dava frutos, que produzia frutos. Ela germinou, ela cresceu e ela produziu frutos. E ela produziu frutos de 30, 60 e 100%. Meus irmãos, isso aqui é de uma grandeza tão grande para nós podermos entender. Porque Jesus está falando de quem aqui, gente? Essa parábola, ela deveria chamar a parábola dos solos, porque em alguns estudiosos chamam a parábola dos solos. Porque essa parábola vem falar dos solos. Qual solo? O íntimo, o nosso íntimo, que é o solo.
Ela tem três elementos, essa parábola. Ela tem o semeador, ela tem a semente e ela tem os solos. O semeador é Jesus. O semeador são todos aqueles que semeiam, que levam a mensagem, que fala do bem, que vem pronunciar o bem, pronunciar os ensinamentos que nos faz viajar para dentro, que nos faz encontrar conosco mesmo. Esses são semeadores. A semente é a palavra, é o conhecimento, é o discernimento. É tudo isso que a gente vai encontrando quando alguém abre a boca, quando alguém traz para nós algo que nos esclarece. É essa semente que Jesus vai falar que é a palavra, não é que são os conhecimentos. Nós espíritas diríamos que seriam os conhecimentos espíritas que nós recebemos. Os semeadores são os espíritos iluminados que trouxe a mensagem e que está ainda trazendo essa mensagem. Dos livros que vieram, da codificação, até os livros que o Chico nos trouxe, os livros que o Divaldo vem trazendo até hoje. Essa espiritualidade superior que vai semeando em nossos corações essa semente boa, essa semente que nos faz pessoas melhores. Só que Jesus já estava prevendo algo. Jesus já estava observando que essa semente, ela ia ser jogada e ela ia encontrar 4 tipos de solos diferentes. Então Jesus traz o primeiro tipo de solo, o solo onde a semente cai e não brota. Ela cai onde que ela cai? Ela cai onde que tinha uma estrada, onde que tinha um caminho. E nós sabemos, quem é do interior sabe que quando nós vamos caminhando demais em um determinado local, essa terra vai ficando impenetrável. Ela fica impenetrável, essa terra. As sementes caem ali, os animais vêm e comem. Então, Jesus traz o primeiro exemplo de solo, o solo indiferente. O que é o solo indiferente? O solo à beira do caminho. O solo mente fechada. Então, nós vamos falar hoje de nós espíritas, viu, meus irmãos? Nós não vamos falar dos irmãos protestantes, dos católicos, vamos falar de nós espíritas. Como que nós podemos trazer isso para o espiritismo, para o centro espírita, para nós espíritas? Nós somos indiferentes à doutrina espírita? Os espíritas são indiferentes à doutrina espírita? Alguns sim. E nós conseguimos perceber isso dentro do centro espírita, dentro do movimento espírita. Essa indiferença com a mensagem que nos chega, com a mensagem espírita, que são essas mentes fechadas que Jesus está falando. Ou seja, o conhecimento chega até nós e nós não pegamos esse conhecimento para nós. Nós não pegamos esse conhecimento para que esse conhecimento possa modificar intimamente, mexer conosco intimamente. O que que a gente faz? Nós ficamos dentro do centro espírita buscando facilidades. Isso não é fácil de falar. Eu não gosto de estar falando isso, não, porque não é fácil. Mas tem muitas pessoas que vão ao centro espírita buscando facilidades, que os espíritos retirem os seus problemas, como se os espíritos fossem escravos, como se o anjo guardião fosse o nosso escravo, para tirar os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos desafios. A pessoa chega na doutrina espírita em busca, por exemplo, da cura fácil. E a gente vê bastante isso, meus irmãos. O centro espírita, onde que oferece a cura, é mais fácil. Fica lotado de pessoas, a fila de pessoas para poder visitar esse centro. Porque a cura chama atenção.
A cura não exige, né? Muitas vezes a pessoa pensa que eu vou lá, eu vou curar do câncer e vou me embora e acabou tudo. E está tudo legal, tudo ótimo. E ficamos indiferentes. Vamos para a casa espírita para tomar passe. Chegamos na casa espírita, a gente nem assiste a palestra de lei direito. E já ficamos olhando no relógio, que hora que vai ser o passe? Que hora que vai ser o passe? Tem pessoas que vão no centro espírita, meus irmãos, e chega na hora que está começando o passe, meus irmãos. Porque parece que o conhecimento da doutrina não chama a atenção das pessoas. Nós vemos os centros espíritas, as palestras, com o maior número de pessoas, mas quando tange aos estudos, onde nós vamos refletir na doutrina espírita, as reuniões são minguadas, poucas pessoas participam das reuniões. As reuniões, por exemplo, do livro dos médiuns. Tem pessoas que não, se eu for estudar o livro dos médiuns, eu vou abrir a mediunidade. É assim que a pessoa fala, né? E nós vamos afastando, ficando distante dos conhecimentos espíritas, indiferentes a esse conhecimento, a esses livros. Eu conheço os amigos espíritas que não conhecem Kardec, gente. Que não sabem quem é Allan Kardec. Eu não estou falando dos livros, não. Não sabe quem é Allan Kardec. E se diz espíritas. E estão dentro do centro espírita. Nós vemos amigos espíritas que nos momentos em que a dificuldade aparece, os desafios aparecem, nos momentos, por exemplo, a morte de um ente querido chega e a pessoa desespera mais do que alguém que não é espírita. Mas como que nós, espírita, podemos desesperar com a morte de um ente querido? O que está faltando? Está faltando conhecimento. Está faltando entendimento dessa doutrina. Porque nós estamos o quê? Indiferentes a ela, meus irmãos. Nós não estamos falando aqui que nós espíritas não choramos, que nós espíritas não sentimos, não ficamos tristes com a morte do ente querido. É claro que sim, que nós ficamos tristes, nós sentimos falta do ente querido. Claro que sim, que nós sentimos. Mas nós não desesperamos. Por que nós não desesperamos? Porque nós sabemos que o ente querido nosso não morreu. Ele está do outro lado, mais vivo do que nós. Mas a mente fechada, a mente indiferente, mesmo dentro da doutrina espírita, ela sofre com a morte do ente querido, desespera com a morte do ente querido. Nós vemos essa indiferença, meus irmãos, causando dificuldades complicadas no movimento espírita hoje. Porque nós estamos vendo pessoas que estão lançando livros agora como se estivesse jogando milho para a galinha. E nós estamos recebendo livro de todos os lados. E esses livros, muitas vezes, com erros doutrinários gravíssimos. E nós, espíritas, às vezes, estamos vendendo e lendo isso dentro do movimento espírita. Por que nós estamos fazendo isso dentro do movimento espírita? É a mente fechada, é a mente que não está estudando a doutrina espírita, é a mente que não está meditando a doutrina espírita. Nós não estamos aqui criticando ninguém, não, viu, meus irmãos? Porque cada um faz o que quer com a doutrina espírita. Se eu quero ir para o centro espírita só para tomar passe, água fluidificada e ir embora para casa, eu posso. Os espíritos não estão lá cobrando de ninguém. Os espíritos não apontam o erro nosso. Só que, quando nós estamos nesse caminho, quando nós estamos nesse estado de mente fechada, meus irmãos, nós estamos distantes da doutrina espírita. Nós somos os espíritas sem espiritismo. E é por isso das grandes dificuldades que a gente encontra dentro da casa espírita, por exemplo, meus irmãos, é por falta de meditação na doutrina espírita. Tem muitas pessoas que querem fazer caridade dentro do centro espírita e esquecem do estudo. Qual a maior caridade que nós podemos fazer para o espiritismo? A sua divulgação. E nós vamos nos ocupando com as tarefas do assistencialismo
e vamos esquecendo da hora da meditação, da hora do estudo da doutrina espírita. Nós vamos esquecendo. E nós estamos vendo isso no movimento espírita, gente. Um grande número de pessoas indiferentes, um grande número de pessoas com a mente fechada para a doutrina espírita. E aí a pessoa abre a boca e fala que eu sou espírita, sou espírita, sou espírita. E nós vemos, por exemplo, no Brasil, o espiritismo cresceu no Brasil, mas cresceu em número. Nós estamos vendo que está o quê? Diminuindo em qualidade. Por que está diminuindo em qualidade? Porque não se medita na doutrina espírita. Nós estamos indo para o centro espírita como se fosse uma igreja. Eu tenho um amigo aqui, aqui em Nova Jersey, que ele ia no centro na sexta, ele ia no sábado na igreja protestante e ele ia no domingo no catolicismo. Ele falou comigo, um dos três estão certo. Quando chegar do outro lado, alguém está certo. Então vou estar bem. Olha a mentalidade de uma pessoa dessa, gente. Não é? Que não se decidiu ainda o que quer em relação ao conhecimento, em relação a conectar o coração com essa verdade, com esses conhecimentos tão profundos que é a doutrina espírita. Nós vemos irmãos espíritas que ainda não leram o livro dos Espíritos. Gente, eu fico assim, mas como que pode? Não é crítica, gente. Mas se eu falo que eu sou espírita, eu tenho que ter lido o livro dos Espíritos. Porque senão, como é que eu vou falar que eu sou espírita? Não é? Então a pessoa fala assim, não, Manel, é porque o livro dos Espíritos é muito difícil. E quando eu pego para mim ler aquele livro, não sei o que acontece comigo, é só eu começar a ler, eu começo a dormir. E ele, mas que hora que você lê o livro? Eu gosto de ler o livro depois que eu assisto a novela das 6, a das 7, a das 8, e aí eu vou ler o meu livro com a mente completamente carregada de informações do mundo. A gente vai ver um livro iluminado daquele. As mentes do mundo espiritual inferior vai permitir que nós leiamos esse livro? Claro que não. A gente vai dormir e babar no livro. É assim que a gente começa a ler e não termina a leitura do livro. Nós pegamos, por exemplo, o livro dos médiuns. Quantas pessoas que não lêem o livro dos médiuns, gente, com medo de abrir a mediunidade? Nós falamos isso aqui. A pessoa chega e fala, não, eu não vou abrir porque eu vou abrir a mediunidade. Né? Quantos médiuns que chegam na casa espírita que estão ainda com a mente fechada? É isso que eu fico assim, eu fico pensando comigo, mas como que pode? A pessoa vê com a mediunidade, ela está dentro do centro espírita e ainda com a mente fechada para os estudos, para a dedicação da mediunidade. Então a pessoa chega no centro espírita e quer fechar a mediunidade. E a pessoa pergunta como fechar a mediunidade. Né? E a gente fala, aqui não se fecha. A gente tem que abrir a mediunidade, abrir o coração para poder servir com a mediunidade. Abrir o coração para poder servir com a mediunidade, a espiritualidade superior. Foi para isso que nós viemos com a mediunidade. Mas a mente que está indiferente à mensagem espírita, ela não percebe isso. Ela fica indiferente. Então, nós estamos vivendo um movimento espírita com espíritas sem espiritismo. A gente desencarna, vai para o mundo espiritual, e chega no mundo espiritual, a gente percebe que tudo aquilo que a gente ouvia era verdade, e a gente enlouquece do outro lado, porque percebe que tudo era verdade, aquilo que a gente ouvia e que nós não estudávamos, e que a gente não queria colocar em nossa vida íntima esses conhecimentos, essa percepção desses conhecimentos. Tem pessoas que ainda falam, eu sou espírita não praticante. Assim, gente. Espírita não praticante. Ah, não, eu gosto de vir aqui para assistir minhas palestras e depois eu ainda não estou preparado para isso, não. E você vê que a pessoa
tem habilidade para coisa. Você vê que a pessoa tem habilidade para palestra. Você vê que a pessoa tem habilidade para dar um passe. E você vai conversar com a pessoa. Não, ainda não. Na outra existência eu volto. Mas nessa não dá. A mente fechada, a mente indiferente. O outro, meus irmãos, é a mente entusiasmada. Essa muitos de nós aqui conhecemos, essa mente entusiasmada. É a mente emocional. A pessoa chega no centro espírita e começa a ler, e começa a ouvir sobre o espiritismo, e começa a falar sobre o espiritismo. E aí essa mensagem vai tomando conta dela. Mas só que, como, como o terreno é pedregoso, como o terreno tem as pedras por baixo e só tem uma camada, só uma camada de terra por cima, ela não tem raízes. A semente não encontra raízes profundas. Assim é a mente emocional. Assim é o conhecimento. Nós começamos a ler as obras de André Luiz, nós começamos a ler as obras de Emmanuel, mas nós vamos lendo como se fosse um romance. Aquilo mexe conosco, a gente fica entusiasmado. Agora eu vou mudar tudo. Agora eu vou mudar. Eu vou mudar o meu esposo. Eu vou mudar a minha esposa. Eu vou mudar os participantes do Centro Espírita que estão comigo. Eu quero mudar o mundo. Eu vou mudar os meus amigos. É a mente emocional, é a mente entusiasmada. É agora que nós vamos levar o espiritismo para os americanos. Os americanos vão ter que ouvir o espiritismo. E aí a gente quer falar, a gente quer mostrar para todo mundo o espiritismo. Mas a única pessoa que ainda não viu o espiritismo foi você mesmo. A mente emocional. Ela fica tão emocionada, ela fica tão envolvida em levar a mensagem que ela esquece de ler a mensagem, de colocar a mensagem no íntimo, de colocar a mensagem no âmago do ser, para que essa mensagem comece pouco a pouco a mexer conosco de dentro para fora. E essa mente emocional, meus irmãos, dentro do centro espírita, são aqueles irmãos que começam a trabalhar, e a gente chega, ele chega no centro espírita e começa a pegar, e vai pegando pega uma tarefa aqui, pega uma tarefa ali, outra ali, e vai pegando tarefa, e de repente, a pessoa acontece algo que não acontece no centro espírita, o milindre. Um pouquinho de milindre aqui, um pouquinho de milindre ali. A pessoa ouve algo diferente. E aí, esse ouve, essa coisa diferente mexe com a pessoa. O milindre. E nós vamos pensando, quer saber de uma? Esse povo aqui no centro é todo mundo falso. É assim que a gente fala. Esse povo é todo mundo falso. Eu vou sair daqui. Eu vou viver a religião sozinho. Eu já ouvi isso demais. A pessoa chega entusiasmada com a mensagem, não deixa a mensagem tomar conta dela. E pouco a pouco, entusiasmo vai se acabando e muitos abandonam as tarefas espíritas. A pessoa chega no centro espírita e você fala assim, agora é esse nós encontramos. A pessoa pega a tarefa, ela começa a limpar o centro, ela começa a colocar água nos copinhos do centro, ela começa a levar as pessoas para o passe, ela começa a participar dos estudos, ela está em tudo. E você, nossa, essa aí é boa. Deus mandou um trabalhador para nós. E de repente, como é uma mente emocional, como nela só há entusiasmo, como não há raiz profunda do entendimento da doutrina espírita, do porquê está ali. Porque isso que é importante, meus irmãos. Quando nós formos dedicar um trabalho na casa espírita, nós sabemos por que nós estamos ali. Porque senão a gente abandona. Quantos amigos que abandonam trabalhos mediúnicos, reuniões mediúnicas, porque pensava que a reunião mediúnica era uma coisa
E quando chega lá, a reunião mediúnica não é aquilo que eles pensavam que era. E vão pouco a pouco desanimando com a reunião mediúnica e vão afastando pouco a pouco. Cria uma desculpa, porque tem que criar uma desculpa para poder sair. Porque é sempre assim. A gente cria uma desculpa e coloca a culpa no coordenador. E a gente sai da reunião mediúnica, do centro espírita. A gente põe a culpa no coordenador e sai do centro espírita, achando que quem está perdendo é o coordenador. Quando a gente sai, quando a gente afasta, meus irmãos, uma mensagem abençoada como essa mensagem espírita, quem está perdendo somos nós. Não é o coordenador que está perdendo. Somos nós que estamos perdendo. Perdendo a oportunidade de crescimento, perdendo a oportunidade de trabalho, perdendo a oportunidade de servir, perdendo a oportunidade de apagar o quê? Os erros do passado, porque assim é o trabalho no bem, meus irmãos. Assim é o trabalho na casa espírita. Nós não somos espíritos iluminados. Mas à medida que a gente vai fazendo o bem vai iluminando o nosso passado. O bem vai apagando a multidão de erros que nós fizemos no passado. O outro é a mente que caiu nos espinheiros, a mente acomodada, né? Ou o solo acomodado, a mente inconstante. A pessoa não sabe o que quer. Ela estuda, porque nesse caso aqui, a semente germinou, ela cresceu, só não deu frutos. Só não deu frutos. São aquelas pessoas que estão no centro espírita que têm muito conhecimento da doutrina espírita, têm muito conhecimento das obras, mas esse conhecimento não viaja para o coração. Esse conhecimento não firma no coração, não fica ligado ao coração, e fica essa mente inconstante, que nós não sabemos o que essa pessoa quer. Ela começa uma tarefa aqui e larga outra ali, ela começa um estudo aqui e larga o outro ali, e ela fica inconstante, e a espiritualidade do outro lado não sabe o que a pessoa quer. E essa pessoa fica no centro espírita, e nós vemos no centro espírita muitos irmãos assim, irmãos que estão participando de reuniões mediúnicas inconstante, mentes inconstantes. O que é uma mente inconstante? Aquela mente que não sabe o que quer ainda. Ela tem o conhecimento do que tem que fazer. E ela fica acomodada. Acomoda naquela posição. Tem um livro fantástico, gente, sobre mediunidade, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. Lá no livro No Domínio da Mediunidade, os espíritos eles têm um aparelho que se chama psicoscópio. Esse psicoscópio ele vai avaliando a intensidade mental de cada um daqueles participantes, a intenção de cada um daqueles participantes. E de acordo com a intenção dos participantes, de acordo com a emanação mental daqueles participantes, eles vão investir naquelas pessoas. Aquele grupo que estava ali, que eles estavam estudando, estava, me parece, que há 8 anos, que me parece, se não me engano, a espiritualidade investindo neles e todos acomodados. Todos carregando dificuldades íntimas e não queriam se afastar das dificuldades íntimas. Estavam todos dentro da reunião mediúnica, pensando no bem, envolvido pelas mentes iluminadas. E quando estava saindo do centro espírita, os espíritos falaram: preste atenção agora, André. E quando eles saíram do centro espírita, e quando colocaram o pé para fora do centro espírita, aconteceu algo interessantíssimo. Instintivamente, é assim que os espíritos falam, instintivamente, eles foram sintonizando com as entidades que estavam esperando-os lá fora. Os obsessores, os seus seguidores, aqueles que comungavam do mesmo pensamento, aqueles que comungavam do mesmo sentimento deles. Não podiam adentrar o centro espírita,
mas estavam lá fora esperando-os. E quando ele sai do centro espírita, automaticamente cada um começa a sair do padrão vibratório que ele estava vivendo lá de dentro da casa espírita. Eles começam a falar coisas do mundo, começam a reclamar, e à medida que eles vão saindo da vibração elevada dos espíritos, da influência elevada dos espíritos, eles vão se acomodando à mente dos espíritos acomodados do mundo espiritual. É a mente acomodada que está falando aqui, gente. E nós conseguimos ver bastante isso dentro do centro espírita. Nós ficamos, às vezes, numa posição e vamos fazendo uma tarefa, fazendo uma tarefa, fazendo uma tarefa, fazendo uma tarefa, pensando que só fazendo aquela tarefa, sem haver a modificação íntima, profunda, nós já estamos resolvidos. Muitos espíritas, quando chegam no mundo espiritual, meus irmãos, percebem o tempo perdido, porque estavam acomodados, a zona de conforto. A gente fica na zona de conforto, principalmente agora. Agora nós temos agora o online, não é? Para que eu vou fazer no centro espírita? Tem espírita falando assim, amigos nossos, para que eu vou fazer no centro espírita? Eu vou ficar em casa agora tomando o meu cafezinho, tomando o meu chazinho com biscoito e assistindo as palestrinhas, os estudos, tudo online. Não é? Nós não estamos falando aqui que está errado, não, gente. Nós temos os estudos online, nós temos as palestras online, nós temos as lives online, mas nós precisamos de ir no centro espírita. Nós precisamos de participar do centro espírita, porque senão o centro espírita fecha. E tem mente acomodada, são tão acomodadas as mentes, meus irmãos, que elas não ajudam nem financeiramente no centro. Pensa que o dinheiro para pagar as contas do centro cai do céu. Um amigo me perguntou, Manuel, como que vocês pagam o aluguel no centro espírita? Ah, você não sabe. Nós temos uma reunião de materialização de dinheiro na quarta-feira. A gente materializa o aluguel, que é o mais caro. Então, nesse dia, os médiuns todos vão junto para poder materializar esse dinheiro. E ele acreditou. É uma mente inconstante, gente. Uma mente acomodada. Pessoas que não percebem o que tem que fazer a mais no centro espírita. A gente chega no centro espírita muitas vezes, né? E procuramos alguém para limpar o centro, por exemplo. Limpar o centro. Para que alguém possa tirar o lixo, para que alguém possa limpar o banheiro, para que a gente possa... E a gente não encontra. Mas se a gente falar assim, passistas no centro, aí a gente encontra fila de gente para poder dar passe, fila de gente para poder dar palestra, mas para poder limpar o centro, limpar o banheiro. Onde que estão essas pessoas? A mente acomodada, ela senta e espera outras pessoas fazer tudo. E ela fica lá só esperando, tomando água de coco sentada ou sentado, esperando tudo acontecer, tendo centro espírita. Meus irmãos, nós não estamos num centro espírita por acaso. Nós estamos ali para poder servir, e principalmente nós brasileiros, para falar para nós brasileiros que estamos saindo do Brasil e que estamos vindo aqui para os Estados Unidos, nós temos um compromisso muito grande com a doutrina espírita, de manter o centro espírita aberto. Muitas pessoas perguntam, mas os americanos não vêm, os americanos não vêm. Está ótimo. O nosso papel nesse momento é de manter o centro aberto, é de manter as portas abertas, que fica caro, que é trabalhoso manter um centro espírita aberto, manter as portas de um centro espírita aberta, que é trabalhoso, às vezes, na parte administrativa e na parte de relacionamento, gente. Como que é difícil o relacionamento dentro do centro espírita. Lidar um com o outro dentro do centro espírita é muito difícil, é desafiador dentro do centro espírita. Só que nós pedimos isso no mundo espiritual. Nós imploramos isso no mundo espiritual. O Divaldo Franco, há 28 anos atrás, estava começando o espiritismo, ouviu o Divaldo Franco falando conosco isso, num centro espírita pequenininho que a gente tinha, que cabia mais ou menos umas 15 pessoas, e o Divaldo falou que nós somos ex-americanos, que nós usurpamos aqui
do poder. Então, nós somos para o Brasil reencarnar no Brasil. Ficamos no Brasil um tempo, para depois nós podemos voltar aqui para os Estados Unidos. E nós voltamos para os Estados Unidos trazendo algo. O que nós trouxemos para os americanos? A doutrina espírita, os conhecimentos espíritas. Não é que a gente vai encher o centro espírita de americano de uma hora para outra. Nós somos conscientes disso, que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Mas nós podemos manter o centro aberto. Esse é o nosso papel, meus irmãos. É o nosso papel. E para manter um centro aberto, não podemos estar acomodados. Porque é assim que acontece. Às vezes, no centro espírita, nós temos um grupo de acomodados. Pessoas que não sabem, por exemplo, para poder visitar pessoas no asilo, visitar pessoas no hospital, criar coisas dentro do centro espírita. A gente fica acomodado àquela situação e as coisas não acontecem. E não dá fruto. O centro não dá fruto. A reunião mediúnica não dá fruto. Por que não dá fruto a reunião mediúnica? Por que não está dando fruto o centro? Porque nós estamos acomodados. E a última é a mente forte. Caiu no terreno que, no caso aqui, somos nós aqui que estamos assistindo, né, gente? O terreno forte. Caiu no terreno fértil. A mente forte, o sincero, aquela pessoa sincera. Ela chega na doutrina espírita, então ela absorve a doutrina espírita, ela deixa a doutrina espírita viajar para dentro dela, ela deixa a doutrina espírita invadir o seu íntimo, para depois o espiritismo sair da pessoa. É assim que o espiritismo faz conosco. Nós entramos no espiritismo, o espiritismo entra em nós, e nós espalhamos o espiritismo pela voz, pelos nossos atos, pelo nosso olhar, pelo nosso abraço, pela nossa ação. É assim que o espiritismo sai de nós. Nós ficamos pensando assim, como que a gente vai convencer os americanos do espiritismo? Não há outro meio. Nós só podemos dar um remédio para alguém se esse remédio nós já utilizamos. E se esse remédio fez efeito positivo em nós, então nós podemos então doar esse remédio para alguém. O grande problema hoje entre nós cristãos, na divulgação do cristianismo na Terra, na divulgação da doutrina espírita, é porque nós estamos querendo vender a mensagem, mas nós não compramos a mensagem. Nós estamos querendo passar a mensagem, mas nós não vivemos a mensagem. Nós estamos querendo passar um remédio amargo para alguém, porque é amargo. Mas nós não bebemos esse remédio amargo. Por que é amargo? É amargo, meus irmãos, porque quando nós começamos a ler a doutrina espírita, quando nós começamos a entender a doutrina espírita, nós começamos a ver algo muito importante. Nós começamos a ver a nós mesmos. Nós começamos a entender que todos os problemas que nós vivemos, a causa não está fora, a causa está dentro. Não existe vítimas. Quando a gente começa a entender, quando a gente começa a assimilar a doutrina espírita, a vítima acaba. Ninguém é vítima. Quando nós começamos a entender a doutrina espírita, nós não vamos mais projetar as nossas inferioridades nas pessoas. Porque é isso que a gente faz. A gente quer projetar a nossa inferioridade nas pessoas. Como o João Dias muito fala sobre isso. A projeção de personalidade. Eu projeto aquilo que eu não estou conseguindo lidar no meu íntimo nas pessoas. Então, essa mente forte é o espírita sincero. O que é o espírito sincero? É o espírita que já é um espírito evoluído? Não. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral,
pelo esforço que faz de domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. É o que está se resolvendo, não é o que já se resolveu, porque nós somos espíritos inferiores, gente. Nós estamos num processo de regeneração. Nós estamos num processo que de pouco a pouco, com doses homeopáticas de conhecimento espírita, nós vamos tomando essas doses homeopáticas de conhecimento espírita para que esse conhecimento mexa profundo em nós. E quando ele começa a mexer profundo em nós, esse conhecimento, aí entra algo bem interessante, nós começamos a dar frutos. Que maravilha, gente, quando a gente começa a dar frutos. Mas a gente pode dar fruto de 30 para 60 e para 100. Olha que interessante isso, gente. O que Jesus está falando nesse momento? Que nós podemos doar 30, nós podemos doar 60 e nós podemos doar 100. O que doa 30 está doando, o que doa 60 está doando, o que produz 100 está produzindo. Não é a quantidade, mas é produzir. O que é que nós estamos produzindo? 30%, 60% ou 100%? O que é que nós estamos produzindo? Como que está a nossa produção íntima de frutos? Como que está? Nós sabemos, meus irmãos, que dentro do centro espírita, cada um está num nível espiritual diferente. Alguns vão doar 30. É a possibilidade da pessoa. É onde que a pessoa pode ficar. Outros vão doar 60. É a possibilidade daquele. Os de 100 aí já não é mais com nós, né, gente? Já são os espíritos iluminados. Mas nós podemos doar frutos lá fora. Os frutos, quais são esses frutos lá fora? O nosso comportamento, meus irmãos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. À medida que nós vamos nos transformando, à medida que nós vamos domando, a palavra que ele usa, domar as más inclinações. O que é domar? Controlar. Controlar. Os espíritos não falam que nós temos que ser espíritos iluminados de uma hora para outra. Nós vamos controlando. Como é que a gente vai controlando? Pouco a pouco, nas pequenas coisas que nós vamos fazendo, meus irmãos. A gente quer ser espírito iluminado de uma hora para outra. A gente quer ser o quê? Nós queremos ser Divaldo Franco de uma hora para outra. Nós queremos ser Chico Xavier de uma hora para outra. Mas ninguém quer fazer o que o Chico e o que o Divaldo fez e faz. Mas como que nós podemos fazer? Eu vou ser Manuel. Eu vou ser o Pablo. Eu vou ser a Gláucia. Eu vou ser o Jorge. Eu vou ser a Adriana. Eu vou ser a Maria Edith. É isso que eu vou ser. Mas como que eu vou ser? Eu estou no trânsito. Está todo mundo buzinando. Eu não buzino. Porque eu sou educado. Porque eu sou espírita. Porque eu estou me controlando. Mas a pessoa está buzinando atrás de mim. Autocontrole. Oração. Peça a Deus que ilumine essa criatura que acordou meio louca. É um espírito de porco que não sabe de onde que veio, que nem para onde que vai. A gente ora por essa pessoa. A gente não entra na vibração da pessoa. A gente vai para o lar, dentro do lar. As pessoas complicadas que convivem no nosso lar. O marido doente, o marido alcoólatra, o filho que optou pela droga, a esposa ciumenta, a esposa descontrolada emocionalmente. E nós vamos convivendo com essas pessoas. E como que nós vamos convivendo com essas pessoas? Como espíritas, amando-as, respeitando-as do jeito que elas são, da forma como elas são, dando amor, dando carinho, principalmente para os nossos filhos hoje, meus irmãos. Abraçar os nossos filhos, sentir os nossos filhos, sentir o coração dos nossos filhos junto ao nosso coração. Isso é ser espírita.
A gente acha que para ser espírita a gente tem que ir para a África para poder dar comida para as pessoas, para poder limpar as pessoas que estão na África, e os nossos que estão conosco dentro do lar, o que é que nós estamos fazendo com eles? E os irmãos dentro do centro espírita, o que é que nós estamos fazendo com eles? São essas reflexões que a gente tem que fazer. O próximo, mais próximo, são aqueles que estão mais próximos de nós. Por isso, meus irmãos, a prática da doutrina espírita ou os frutos que nós vamos dar tem que ser feito o quê? Pouco a pouco, com as coisas mínimas da vida, que as pessoas vão nos percebendo quem nós somos. Nós chegamos no trabalho, não falamos palavrão, e nem palavrinha, né? As pessoas começam a nos observar, meu Deus, como fulano, ele parece protestante. Nós chegamos no nosso trabalho e não trazemos aquelas anedotas complicadas, palavras chulas complicadas. Nós somos aqueles que já não optamos mais pelo cigarro. Tem pessoas que falam, eu não fumo, não é por causa do espiritismo. É por causa do espiritismo, sim, gente. O espiritismo nos ensina, ele não proíbe que a gente não possa fumar. Ele não proíbe o fumo, ele não proíbe o álcool, ele não proíbe o sexo desequilibrado, mas ele instrui que todas essas atividades não são ideais para nós que estamos querendo ser umas pessoas melhores. E à medida que a gente vai afastando desses vícios, nós também vamos afastando das mentes enfermas que nos acompanham quando nós estamos na atividade desses vícios. Quando nós estamos no álcool, há um alcoólatra junto conosco, bebendo ali junto conosco. Quando nós estamos fumando nosso cigarrinho, há uma pessoa que desencarnou com cigarro junto conosco. Quando nós estamos dando aqueles rolês durante a noite, buscando aventuras sexuais, há também criaturas que estão conosco no momento do ato sexual. E nós espíritas sabemos de tudo isso e sabemos as consequências desses atos. E é por isso que a gente não faz. Não é proibido. Não está proibido em lugar nenhum isso. Mas quando a gente vai estudando, a gente vai vendo as consequências desses erros e nós vamos pouco a pouco nos afastando desses erros. Pouco a pouco nós vamos fazendo o quê, gente? Nós vamos nos educando intimamente. É tão bom, meus irmãos, quando esses frutos começam a germinar, a brotar, esses frutos começam a sair no nosso comportamento íntimo, na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de enfrentar os problemas. As dificuldades chegam, os desafios chegam e nós não desesperamos, porque tem uma força íntima dentro de nós, que são os conhecimentos espíritas, que são as elucidações espíritas, que vai nos acalmando, que vai nos tranquilizando, que vai fazendo com que nós vamos entendendo que nós não somos vítimas, que todo problema tem uma causa, e que todo problema está chegando até nós porque ele está trazendo uma mensagem. E com a doutrina espírita nós vamos entendendo qual a mensagem da dor em nossas vidas. À medida que essa doutrina vai tomando conta de nós, meus irmãos, vai mexendo profundo com nós, aquela vontade íntima agora de não só viver só para mim, que é o egoísmo, as pessoas que vivem só para si mesmas, não pensam em ninguém. Eu começo agora a pensar nas outras pessoas. Eu começo agora a pensar que aquelas pessoas que estão lá no asilo, aqueles senhores de idade que estão lá no asilo, deixados pelos filhos, que foram abandonados pelos filhos, eles são os meus parentes. Eles são os meus irmãos em Cristo, em Deus. E eu tenho dentro de mim aquela vontade de sair em busca dessas criaturas para poder, quiçá, um minuto de alívio eu deixar no coração daquelas criaturas. Um minuto de palavras, um abraço,
um aperto de mão que a gente dá nessas criaturas, que a gente apresentar nossa vibração boa para essas criaturas. Deixamos ali o nosso hálito mental. Quantos de nós, muitas vezes, estamos estudando a doutrina espírita, essa doutrina espírita vai mexendo conosco, e quando nós perambulamos pelas ruas, e nós vemos os mendigos andando pelas ruas, sem comida, sem roupa, e uma emoção vai tomando conta de nós, e nós não conseguimos ficar parados. E nós começamos a pensar, o que eu posso fazer para poder aliviar, nem que seja um dia de fome dessa criatura. Um dia de fome eu aliviar para essa criatura, já que eu não posso levar para casa, mas que pelo menos eu conviva com ele um dia por semana, para que ele possa sentir que existe um irmão ao seu lado. É o Espiritismo que vai fazendo isso conosco, meus irmãos. É a frase que Kardec cunhou no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Ele queria fazer parafraseando a frase que se tinha na época: fora da igreja não há salvação. E Kardec vem e fala que é fora da caridade não há salvação. Fora do amor em ação não há salvação. É por isso que nós vemos os lares espíritas, as casas espíritas, dedicando às criaturas sofridas, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Dos dois lados, a casa espírita é como se fosse a casa do caminho das primeiras horas do apóstolo Pedro. Porque dentro dos nossos corações vibra uma palavra, vibra uma mensagem: do fora da caridade não há salvação. Não a caridade de sair para as ruas doando, dando tudo, sem participar, mas aquela caridade que nós participamos junto com ela, nós vivemos junto, coração a coração, com aquela pessoa que eu estou dando pão, com aquela pessoa que eu estou dando a água. Eu não estou só dando a água à pessoa, eu estou dando a água viva que Jesus deu a todos aqueles que conviveu com ele. Aquela mulher da Samaria que Jesus distribuiu. Eu tenho a água viva. O dia que tomares, nunca mais terás sede. E quando nós estamos imbuídos, envolvidos nesse amor, envolvidos nessa vontade de sermos melhores, nessa vontade de servir a espiritualidade superior, nós carregamos essa água junto conosco. É o amor, meus irmãos. É essa doutrina que chegou em 1857. É essa doutrina que, quando nós vamos lendo, nós vamos apaixonando com ela. E à medida que a gente vai penetrando o coração, a alma nessa doutrina, ela mexe conosco. Ela nos obriga a transformações profundas. Ela nos obriga a olhar para cima e tirar os olhos de baixo, porque muitas pessoas vivem aqui na Terra só olhando para baixo, só olhando para as coisas rasteiras, e esquece de olhar para as estrelas, e esquece de olhar para o mundo real, que é o mundo de onde nós viemos, o mundo dos espíritos. É essa doutrina que nos ensina a sermos espíritos mesmo, vivemos como espírito, mesmo estando no corpo. No momento da nossa desencarnação, é só simplesmente uma mudança vibratória. Saímos de um corpo pesado e vamos estar vibrando num corpo sutil lá do outro lado. Abençoado essa doutrina espírita que nos trouxe Jesus de volta, que nos colocou Jesus no nosso coração, que colocou Jesus agora como um amigo que nós temos acesso, um amigo que não pune, um amigo que sabe que todos nós aqui somos inferiores e nós caímos, levantamos, caímos, levantamos. A semana que estamos firmes, a semana que estamos para baixo, há dias que estamos firmes,
há dias que estamos para baixo. É assim que nós vamos vivendo nesse alto e baixo, esse alto e baixo, e Jesus nos esperando, e Jesus nos influenciando, e aos bons espíritos nos envolvendo, sempre falando na nossa mente. Vai dar certo, continua, não desanima, continua. Você está no local certo, você está na hora certa, você está no momento certo da sua reencarnação. É assim que essa doutrina, meus irmãos, abençoada. Certa vez, quando estava aproximando dessa doutrina, alguém me disse: Manuel, essa doutrina, depois que você entra, nunca mais sai. E eu pensei que era algo que era um pacto que fazia com a espiritualidade, com os espíritos, porque eu não conhecia a doutrina espírita, mas quando eu entrei e eu comecei a estudar essa doutrina, que eu comecei a entender um pouco dessa doutrina, eu entendi o que a irmã queria falar comigo. Quando nós bebemos dessa água, dessa doutrina abençoada, nunca mais somos os mesmos. É por isso, meus irmãos, que nós deixamos essa mensagem hoje da noite, para que nós possamos valorizar mais essa doutrina abençoada, para que nós possamos refletir aonde que está o nosso coração, no terreno indiferente, no terreno acomodado, no terreno entusiasmado ou no terreno sincero, sabendo que Jesus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, nos espera em qualquer solo que nós estejamos hoje. Amanhã é um novo dia para começar uma nova etapa. Um beijo, um abraço e que Jesus nos abençoe hoje, agora e para todo sempre, meus irmãos. Que assim seja, Manuel. Muito obrigado pelas palavras aí bem sentidas, inspirado. É sempre bom a gente refletir nesse tesouro que a gente tem, né? Que é a doutrina espírita. Meu irmão, uns 10 minutinhos, eu quero respeitar o seu tempo também, mas só para dar uma oportunidade para as pessoas Ok. interagirem com você. Tiver alguma pergunta, pode ser? Até às 12. Não, beleza, então. Até as duas, que nem o Chico, né? Mas, gente, pode ficar à vontade aí para abrir as câmeras, os microfones, comentários, reações, perguntas para o nosso companheiro. Meu irmão, enquanto o pessoal toma coragem, o pessoal é tímido, mas pode ficar tranquilo que eles vão fazer pergunta, vão Tá agradecer. ótimo. Só para agradecer de novo e dizer o quão é importante, né, a gente fazer essa reflexão de o quanto a gente recebe, mas também o quanto a gente está doando, né? E essa doação significa algo diferente para cada pessoa, né? Essa palestra que você teve o cuidado de preparar com todo carinho, de estar com a gente, né? É uma doação do tempo da pessoa, não é só recurso financeiro, e é uma doutrina que traz esperança para a gente, porque, como você falou, bem inspirado aí no final. Amanhã é um novo dia, né? Então, não existe uma condenação eterna. Por pior que o erro seja, a caridade desconhece algo que não pode ser consertado, né? Mas vamos interagir um pouquinho, pessoal. Pode, Eu falar. quero confessar vergonhosamente que hoje, através dessa palestra, tem sempre doação de mantimento para o centro, etc.
onde eu frequento já há Maria, muito desculpa tempo. te interromper, desculpa. Só para o Manuel também conhecer o pessoal, aí só fala seu nome e de onde você está assistindo a gente, porque eu sei que você participa com a gente também. Ah, tá. Vou ver se depois eu vou ter coragem de começar tudo de novo, de confessar essa vergonha, né? Meu nome é Maria Edith, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. É Ótimo. que ele falou um negócio que falou várias coisas que me tocou muito, mas uma coisa me tocou com muita vergonha, porque apesar das cestas que a gente faz para doação, entrega o alimento para o centro e tal, mas eu nunca tinha pensado na faxina do centro. Pode não, pode todo mundo rir de mim, mas eu tô com vergonha mesmo, nunca tinha pensado nisso. É isso. Mas é assim mesmo, amiga. Eu acho que ah, cada um está numa área diferente, né? De trabalho. Quem sabe você dedicou uma área, não é? E essa área não deu a você o tempo para poder pensar nisso, né? Que o centro precisava. E no centro, às vezes, tem equipes, né? Que fazem esse trabalho, né? E, É, e, a, exatamente. e a outra Obrigada, coisa. viu? A palestra maravilhosa. E a outra coisa, em qualquer situação, né? Não se culpe, ok? Em qualquer situação, o melhor remédio é o auto-perdão. Então, no nosso nível, que nós somos espíritos inferiores ainda, se nós não trabalharmos o auto-perdão, a gente sai do espiritismo, sai do centro espírita, porque nós vamos errar daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui um dia, daqui um mês, nós iremos errar. Isso é uma fatalidade, nós iremos. Só que aí nós temos que pensar no auto-perdão. Sempre trabalhar o perdão. Não ficar acomodado no mesmo erro. Mas quando surgir um erro, uma dificuldade, né, não culpa, auto-perdão, sabe? Abre o coração e conversa com a espiritualidade. Eu quero ser melhor. Me ajuda a me livrar desse vício. Quantas pessoas que estão no centro espírita, meus irmãos, que carregam o vício ainda do álcool, que é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu converso com muitas pessoas com vício, estão no centro espírita e que ainda têm um vício do álcool. Eu conheci 2 amigos meus que carregavam o vício do cigarro e eu conversava com eles da possibilidade deles um dia deixar de fumar para poder dar passe. E eles já não conseguiram, gente. Porque é o desafio da pessoa, não é? Então eu sempre conversava com eles do auto-perdão, né? E da modificação ativa. É isso que a gente tem que trabalhar bastante. Ninguém mais gostou da palestra do Manuel, gente? Nenhum obrigado, nem nada. Muito boa, Manuel, obrigada. Obrigado a você pela atenção. Manuel, meu nome é Marga e eu sou gaúcha e eu moro em Nebraska. Muito obrigada por nos lembrar que o nosso próximo, mais próximo, são as pessoas que convivem com nós diariamente no nosso lar. Exatamente, amiga. É muito bom, principalmente nós espíritas, porque muitas vezes a gente esquece um pouco disso. Ah, tem uma fase do movimento espírita bem interessante assim. Ser espírita não é se exilar dentro de um centro espírita. É sair em busca daqueles que estão lá fora e principalmente os familiares. Nós não podemos ir para um centro espírita e esquecer os familiares. Eu sei que todos nós temos parentes difíceis, maridos difíceis. Eu conheço amigas que trabalham no nosso centro que têm maridos complicadíssimos, complicadíssimos. E elas estão naquela luta. Leva água purificada para colocar no arroz, no feijão, na carne, e vai tentando, segurando essa cruz, que é uma cruz mesmo que a pessoa está carregando. Temos amigos espíritas com mulheres complicadíssimas, mas eles entenderam que para poder completar
o trabalho que eles vieram fazer, também tem que completar o trabalho dentro de casa, com os entes queridos, com os filhos, né? Principalmente nesses momentos agora, meus irmãos, os nossos filhos estão precisando de nós. Mais do que nunca, os nossos filhos precisam de nós. Vou trazer um relato para vocês aqui, particular meu. Eu tenho uma filha de 22 anos e ela começou a ter umas dificuldades e eu não sabia como adentrar na vida dela. Ela estava tão difícil de conectar com a vida dessa minha filha. E aí, um dia me deu uma ideia. Ela começou a trabalhar e no horário que ela ia para casa, é o mesmo horário que eu estou indo para casa. Eu liguei para ela um dia e comecei a conversar com ela. Liguei o segundo dia e comecei a conversar com ela. Hoje, todos os dias, 5 da tarde, eu recebo a ligação dela. E ali ela vai conversando sobre o namorado, ela vai conversando sobre o trabalho, sobre a vida dela. E hoje ela me falou algo bem interessante. Ela me confessou algo. Papai, eu tenho 3 pessoas que eu converso. Você, uma amiga e um amigo. Isso para mim eu fiquei tão emocionado com isso. Então, os nossos filhos precisam de nós temos que estar aberto para eles. Porque não adianta salvar o mundo se a gente não está conseguindo salvar nós mesmos e nem aproximar dos corações daqueles que estão bem próximos de nós. Tem aí a Adriana, dizendo que foi uma excelente palestra. Ana Maria, Jorge, Glaucia, Helena, a Lu. Fiquem à vontade, gente. Se quiserem fazer uma pergunta, mais 5 minutinhos para a gente Podem fazer poder. comentários também, viu, gente? Um papo aqui para a gente estar conversando, não é? Uhum. Manuel, enquanto o pessoal vai pensando em comentário, uma coisa muito interessante dessa parábola, interessante da história, é que quanto mais você conta, escuta ela em ocasiões diferentes, mais você aprende, né? Uhum. Tem, acho que o início mesmo dela, tá lá que o semeador saiu a semear, né? E o Emmanuel faz um trocadilho também, ou uma reflexão a respeito disso, que ele saiu a semear, ou seja, para a gente fazer alguma mudança, a gente tem que sair de algum local, né? Então, isso invoca esse deslocamento, esse esforço, às vezes sair da nossa zona de conforto, né? Sair dos nossos preconceitos, do nosso comodismo e para fazer uma diferença. Então, achei essa reflexão do Emmanuel bem interessante. Exatamente, irmão. Exatamente. E a outra coisa que, para nós espíritas, nós estamos falando bastante sobre a questão de trazer os americanos para dentro do centro espírita, né? E, e eu creio que não há outro meio que mais eficiente do que a vivência nossa do espiritismo lá fora, né? Nossa vivência amorosa, né? A nossa forma de falar com as pessoas, a nossa forma de conviver com as pessoas. É isso que vai tocar o coração dos americanos, né? E a Lu, obrigada, Manuel, muito boa palestra. Vai ficar o convite de retorno aí, viu, Manuel? O pessoal gostou. Ok. Jorge, Glaucia, Helena, algum comentário, alguma pergunta? Ana Maria. Ok, então, meus irmãos, já são 8h12, 9h12 para o Manuel. Vamos fazer Hum, uma prece de encerramento. Manuel, muito obrigado mesmo, viu, companheiro? Tudo de bom aí para o centro de vocês, um tá excelente ótimo. trabalho. Obrigado. Ana Maria, agradeço aí, mandou agradecer dela. Algum Ok. voluntário para fazer a prece final? Semear algumas palavras aí de encerramento, uns bônus horas. Eu vou aproveitar, Manuel, então, e pedir para você, Manuel, fazer a prece de encerramento para a gente. Obrigado de novo. Tá ótimo. Então vamos nesse momento
continuando com os corações, a mente, vibrando junto com as entidades iluminadas que estão nesse momento participando dessa reunião fraterna. Pedir a eles para que nesse momento possa visitar os nossos lares, possa envolver os nossos entes queridos que participam conosco do lar. Que nesse instante o nosso coração possa ser tocado com essas energias amorosas que partem desses nossos irmãos. E no mais, pedimos que nos ilumine, que nos dê força, que nos dê ânimo para continuar semeando essa semente boa, essa semente da doutrina espírita. E que a paz do Cristo, que a paz que vem do mais alto, possa invadir os nossos corações nesse momento. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado de novo, Manuel. Muito Ok, boa meu noite. irmão. Hasta la Muito vista. obrigada. Ok, Obrigada. ok. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, obrigada, foi ótimo. Tudo de bom, gente. Hasta la vista. Parabéns. Até, tchau, tchau. Tchau, Pablo. Tchau, com Deus, meu irmão. Tudo de Fique bom. com Deus.